Aí no capítulo 5, né, de Jeremias, mostra que Jerusalém é sitiada, que Deus manda que os filhos de Benjamim saiam do meio de Jerusalém, porque do lado do norte surgirá um povo grande, isso virá uma grande calamidade. A formosa e delicada cidade de Sião eu deixarei em ruínas. Mesmo assim, Deus manda que o povo saia dali antes de que todo o mal venha sobre ele. Deus ainda dá uma válvula de escape para aquele povo. Deus decidiu de qualquer forma que trará um povo para invadir Jerusalém. Mas ele decidiu que ainda na hora de invadir, que ele daria tempo para o povo escapar. Mas o povo preferiu não ir. E vieram pessoas do norte, pastores que apacentavam grandes ovelhas, homens terríveis que viviam à base da espada e da lança. E esses sitiaram Jerusalém. E ali ficaram. E aí o que é que aconteceu? Deus falou assim: pelo que estou cheio de ira, derramarei sobre as crianças, sobre os jovens, o marido e a mulher serão presos, os velhos e os decrépitos. A ira do Senhor se encheu de tal forma que fez com que Jeremias profetizasse que sobre aquele povo viria tamanha calamidade. Tanto que os inocentes como as crianças padeceriam, assim como os velhos e os decrépitos, que são os doentes, as pessoas fracas, as pessoas que vivem à margem da sociedade, ou seja, o pobre, o necessitado, aquele que não tem casa. E, inclusive, faria com que a mulher fosse presa junto com o marido. E as casas dele seriam repassadas para outros, quer dizer, para aqueles invasores que adentrariam naquelas cidades, eles passariam a ser dono daquelas casas que eles possuíam ali. Passariam a ser donos de suas terras, de seus campos, passariam também a ser donos de suas mulheres, passariam a ter o domínio sobre tudo que havia sobre a terra. Tudo isso por causa da ganância que tomou conta do coração tanto dos profetas como dos sacerdotes, que passaram a guiar aquele povo com falsidade. O povo sofreria terrivelmente por causa dos falsos profetas e sacerdotes, pois esses não se preocupavam mais em falar das palavras de Deus. Eles se preocupavam mais em encher as suas bolsas, dada a ganância que os tomou. Tanto que eles vendiam incensos que vinham até de cidades longínquas. E esses ofereciam oferendas que não agradavam a Deus, mas agradavam a eles. E tudo isso serviu para aumentar a fúria de Deus na forma com que ele trataria o povo. Mas o que acontece? Durante aquele momento em que está para acontecer tudo aquilo, e o momento que realmente inicia as coisas, Jeremias ele começa a sentir que a sua posição era meio que inútil, porque ele teria o trabalho de agir como um agrisolador. Um agrisolador é
a pessoa que trabalha com a depuração do metal. E a obrigação dele era esquentar a ponto de separar as pedras, a areia, tudo aquilo que não tinha validade, não tinha nenhum benefício ao metal. E o que acontece? As palavras dele começaram a ser julgadas pelo povo, e elas, aos olhos do povo, não passou de prata de refúgio, como aquilo que deveria ser descartado. E o povo, da mesma forma, ele passou a ser descartado, uma vez que eles não prestaram atenção, eles não deram ouvido ao que o profeta tinha dado a instrução ao início, que era primeiro de arrepender-se. E depois, a segunda chance, que era a de sair daquela cidade. Deus deu duas chances ao povo para não precisar tratar com ele, mas o povo não ouviu. E aí então chegou o momento em que Deus tratará com o povo. E isso nós veremos amanhã no capítulo 7. Mas o que fica evidente aqui é que, por mais que Deus esteja vendo quão corrompido o homem se tornou, por mais que Deus tenha percebido que o homem é indigno de ser ouvido, ser perdoado e de ter uma nova chance, Deus ainda é capaz de dar essa nova chance, de tentar ainda uma outra forma para poder evitar fazer com que a sua mão pese sobre o povo, que foi, primeiro, fazer o povo se arrepender e voltar para ele. Mas o povo não quis. Uma vez que passou a gostar daqueles, daquilo que eles ganhavam naquela cidade, porque adorar aqueles falsos deuses traziam falsas riquezas. E a segunda oportunidade era que eles saíssem dali para ir para outro lugar, mas eles também não ouviram. Então, no próximo capítulo, nós veremos qual é a consequência dessa ação que o povo teve de não ouvir a voz do profeta Jeremias e ainda mais insultá-lo, considerando como um agrisolador que não é capaz de depurar o metal, que não é capaz de fazer com que o povo volte para si, volte para Deus e prossiga novamente nos caminhos do Senhor.